Pai do Senhor, meu amado irmão, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E chegaremos mais perto hoje da palavra dele, como sempre tem sido, glórias a ele por isso, né? Do que chegaremos mais perto da palavra que está escrita em Gálatas 5, 23 ao 26, né? Como tem acompanhado, esse será o nosso vídeo final, o quinto vídeo de uma sequência da análise do texto de Gálatas, né? Os frutos da carne, que a gente, nesses 5 vídeos que completam hoje, analisamos sobre os frutos da carne, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre o que significam as palavras, cada palavra, né? Hoje daremos continuidade a isso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já lemos o 22, mas vamos ler ele novamente, tá? Do início aqui, né? 22 do capítulo 5, né, isso de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, boa, bondade, fé. Aqui termina o 22 e esse foi o tema do nosso vídeo passado, né, o vídeo da semana passada. Na continuidade vem brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Continuando, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus amados, o que está escrito aqui, como uma breve recapitulação, os textos de Gálatas 5, do capítulo 5, versículos 19 ao 26, nos mostra como nós cristãos devemos ser e como não devemos ser. Entendem isso? E ele descreve cada palavra e nós somos mais aprofundados em cada palavra, dando atenção a ela, dando significado a ela, para que a gente entenda de verdade o que significa e se nós praticamos ou não, e se devemos praticar ou não aquela palavra, né? Agora, de início, traremos duas, do capítulo 20, do versículo 23, ele fala brandura e temperança. O que significa brandura e temperança? Brandura, na Bíblia, nos traz uma ideia de mansidão, uma pessoa branda, certo? Isso daí não é muito difícil, né? Brandura vem do grego, perdão, deixa eu só pegar aqui, minha caneta aqui caiu. Brandura vem do grego, ela literalmente significa a capacidade de ser manso quando você tem a razão, quando você tem os motivos e você tem o poder de ser agressivo. Ainda assim, você escolhe ser manso. Perdão, eu disse que a palavra vinha, né? A palavra tem uma origem. Ela era usada para descrever um cavalo selvagem que foi domado. O cavalo ainda tem toda a sua força e energia, mas agora a força está sob controle. Como nós temos, quando nós passamos ao cristianismo, nos entregamos a Deus, a Cristo, nós nos dizemos cristãos. E o cristão precisa trazer as suas características. As características de quem? De Deus, do Espírito. As características de Cristo. Não é isso? As características são essas. Antes éramos indomáveis. Pessoas brutas, rebeldes, em alguns casos, sim. Né? Como no meu. Pessoas brutas, rebeldes. Valentes, um cavalo selvagem. Mas aí houve uma doma. Né? E aquela potência, aquela força toda ainda permanece no nosso interior. Só que agora controlado, domado, com uma rédea, que é o estatuto, a lei de Deus, que nos rege, que nos guia, nos direciona o tempo todo. Tá? Então isso é ser brando, é você ter a capacidade de ser agressivo, mas escolher não ser. Escolher ser brando. Brandura. Tá? Significa o que, Evanilson? Tá? Aprendeu o que é ser brando? Então agora temos que ser.
nós temos que ser brandos em todas as situações. Um exemplo bem fácil de visualizar, que nós podemos dizer, são as questões de trânsito, né? Que quando acontece um erro de alguém, normalmente a pessoa que sofreu com aquele erro costuma ser agressiva, costuma não ser branda, né? Então Deus nos está dizendo agora, em situações assim, devemos ser o quê? Brandos, para termos e mostrarmos que temos o fruto do Espírito em nós, que somos filhos de Deus verdadeiros cristãos, tá? A palavra brandura, né? A temperança, logo na sequência sobre a palavra brandura, nós vamos ter a temperança, né? Temperança é o autodomínio. É você ter um autocontrole em quê? Em tudo, mas principalmente nos seus apetites. Então é ter um controle na comida também, né? Também, mas nós temos mais exemplos aqui. Por exemplo, com você controlar-se na comida, na bebida, no sexo, você controlar-se nisso, controlar o seu tempo, controlar-se nas redes sociais. Isso é uma temperança, isso é você ter um autocontrole, um domínio de si próprio, uma característica do Espírito Santo. Isso é você ter e mostrar que tem fruto do Espírito Santo. A temperança é um domínio próprio. Entende? É você não se entregar àquilo que te dá prazer, de instantâneo, tipo sexo. É você não se entregar. Se não pode, não vá. Comida, não se entregue. Se não pode se entregar, não vá. Coma o normal bastante, porque isso também é pecado. Nós já analisamos aqui sobre os frutos da carne, né? É o controle dos seus apetites. Tá? Que isso seja muito claro, meus amados, né? Na prática, uma pessoa temperante é aquela que domina os seus apetites, comida, bebida, sexo, tempo, redes sociais. Ela não é escrava dos hábitos, entende? É o freio que o Espírito Santo coloca dentro da gente e a gente usa. Ele consegue usá-lo, não se entrega a nenhum tipo de vício. Se você for analisar, isso se refere a vícios, né? A coisas viciosas, a qualquer tipo de vício, a qualquer tipo de coisa que nos traga prazer, muito prazer de forma imediata. Então, seremos temperantes, devemos ser temperantes. Tomara que seja a palavra certa, né? Meus amados, continuando, aí a palavra nos fala aqui, não é isso? Tem a palavra brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Vamos aqui então falar sobre o que é uma concupiscência. Na prática, é aquele impulso que diz, eu quero agora, eu preciso agora, eu necessito disso agora e tenho que comprar, eu tenho que ter. É uma falta de autocontrole também, não é isso? É uma falta de autocontrole também em muitas situações. E que disso nós ignoramos as consequências. Naquela parte de que não conseguimos controlar a concupiscência, nós ignoramos todos os tipos de consequência. Tipo, se você se entregar ao sexo, você vai ter consequências. Se você se entregar à glutonaria, à comida demais, você vai ter consequências. Nós ignoramos isso quando há uma concupiscência, quando não há um controle, quando há uma paixão intensa. Paixão e concupiscência estão juntos, né? Quando há uma paixão muito intensa e você não tem o seu autocontrole, o domínio próprio, então isso nos causa o quê? Um afastamento de Deus. Nós nos afastando de Deus, não Ele se afastando da gente. Nós nos afastando dele. Então nós precisamos ter um controle sobre isso, tá?
um controle sobre essa concupiscência. Se vivemos no a continuação tá da seguinte forma: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o 25. E o 26 fala: não sejamos ávidos à vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Vimos que não devemos ter concupiscências nem paixões descontroladas, não é isso? Vimos que devemos nos controlar com os outros, com a brandura devemos ter, também a temperança devemos ter, não é isso? E agora vamos analisar o versículo 26, que está escrito aqui, ó. Recapitular. Não sejamos ávidos à vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Falando disso daqui, é uma coisa que vai bem de contra ao que a comunidade acha normal. Principalmente a comunidade virtual. Não é isso? Vamos dar um exemplo. A palavra vanglória, ávidos, nós sabemos também, é com voracidade, com desejo intenso, não é isso? Mas a palavra vanglória, vamos aprofundar um pouquinho mais nela. Ela significa exatamente o que está escrito nela. Uma glória vã. Seria então aptos a nos gabar de alguma coisa, de um bem material importante para nós que conquistamos, de uma viagem, de coisas que podem e que muito provavelmente vão gerar o que nas outras pessoas? Aqui está escrito que vão provocar uns aos outros e invejando uns aos outros. Coisas que vão provocar as pessoas. Coisas que vão invejar as pessoas. Num dos vídeos que falamos aqui, eu coloquei essa condição, né? Para que a gente não fosse pessoas dadas a causar a inveja nos outros. Porque nós falamos somente de que somos vítimas de inveja o tempo todo. Nós nos colocamos muito nessa condição. E nunca percebemos que podemos estar provocando as outras pessoas para que tenham essa inveja. E também nunca vi alguém se colocar na condição de invejoso e dizer: eu preciso me arrepender disso. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Nunca vi alguém se colocar nessa condição também. Tá? No entanto, podemos ser, e devemos nos analisar de forma interna, não é isso? Não trazendo para o exterior, nem dentro de nós, glórias vãs que não nos vão levar ao céu, que não nos vão levar a Deus, não é isso? Mas falando, se tiver que se gloriar em alguma coisa, como disse o apóstolo Paulo, que se glorie em Deus e nas coisas de Deus e não em si mesmo, para que não causemos inveja nas pessoas, tá? Não sejamos provocadores desses pecados nos outros, tá? Que isso seja bem claro, meus amados irmãos. A palavra de Deus hoje para nós era essa, tá? Então, para concluirmos, a análise do texto de agora que nós fizemos, ela mostra uma progressão, uma sequência, não é isso? Observe, para vencer as concupiscências, os desejos desenfreados, precisamos ter da temperança, que é o autodomínio, não é isso? Para evitar a vanglória, o orgulho e competição, a vanglória é o orgulho e competição, precisamos da brandura, sermos brandos, humildes e mansos. Tá certo? E o Espírito Santo trabalha nas virtudes para que nós não sejamos escravos de nós mesmos, não é isso? Pelos nossos desejos, e tenhamos esse autocontrole e não sejamos problema para as outras pessoas com o orgulho, com a vanglória, tá? Esse é o nosso vídeo dessa semana, a nossa conclusão, tá? E que a mensagem de Deus nos seja clara
mude os nossos corações, nos leve para perto dele, nos leve para ter ações que ele diz que devemos ter, para sermos considerados seus filhos dele, não é isso? E é isso, meus amados. Que o Senhor nos abençoe sempre. Amém? Até o próximo vídeo.